Bem-vindos a todos, eu sou o Gulapa e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema, que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida a esse respeito, que é a respeito de como fica o espírito quando ele vai para o plano espiritual. Por exemplo, minha mãe desencarnou, meu pai desencarnou, meu filho desencarnou. Como que eu posso saber se essa alma, se ela está bem ou se ela está mal no plano espiritual, É justamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, para a gente entender se um espírito pode ficar bem ou pode ficar mal no plano espiritual, ou seja, o que representa, o que faz com que o espírito esteja bem ou esteja mal no plano espiritual, a gente tem que entender o que para a gente, nós encarnados, o que significa o termo estar bem. Aqui na matéria, a gente tem a noção de que estar bem é a gente reunir determinadas condições de bem viver, do que a gente chama de qualidade de vida. Que condições seriam essas? Para nós encarnados, estar bem é ter dinheiro, ter o afeto de outras pessoas, a gente ter conforto, ter prazer, ter estabilidade, ter segurança, a gente estar satisfeito de uma forma geral com a nossa vida, a gente ter os nossos desejos supridos, a gente ter um carro, a gente poder se movimentar bem, ir nos lugares, voltar, enfim, estar bem, do ponto de vista do ser humano, todos nós, é a gente reunir determinados requisitos, que são requisitos de materialidade, que fazem parte do nosso mundo, e isso nos dá a noção do que é estar bem e do que é estar mal. Agora a gente precisa explicar que o estar bem e o estar mal no plano espiritual é completamente diferente do que a gente entende por estar bem e estar mal aqui no plano da matéria. Por exemplo, se aqui no plano material uma pessoa que tinha dinheiro de repente perde todo o dinheiro que ela tinha, essa pessoa vai estar bem, vai continuar bem ou ela vai ficar mal? Obviamente ela vai ficar mal. Pelo menos a média dos seres humanos não vão encarar isso de uma forma positiva, vão encarar isso de uma forma extremamente negativa. Se, por exemplo, meu casamento está indo bem, de repente meu casamento termina, essa pessoa que estava nesse casamento, obviamente, vai ficar mal. Ela estava bem e vai ficar mal. Ou seja, eu acabei de falar agora duas condições, que fazem parte das condicionalidades do mundo, que nos permitem estar bem ou estar mal. A maioria das pessoas desse mundo não entende o estar bem, numa situação de pobreza, por exemplo. Não entende o estar bem sem um casamento. Não entende o estar bem sem harmonia familiar, sem um bom emprego, sem segurança. Se uma pessoa vive num lugar que não tem segurança, ela vai dizer que ela não está bem. Se uma pessoa não tem estabilidade, se ela não tem os seus desejos satisfeitos, se ela é toda insatisfeita com relação à satisfação dos seus desejos, ela vai dizer que ela não está bem. Então, o estar bem e o estar mal, dentro do plano material, tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar, com essas condicionalidades, que tem relação com a satisfação mundana, na maioria das vezes com o prazer mundano, com a gente ter os nossos desejos satisfeitos. Agora, no plano espiritual, esse cenário é completamente diferente. Por quê? Porque no plano espiritual não existem condicionalidades. Não existem condições para você estar bem e para você estar mal. Não existe um abrigo no plano espiritual. Não existe dinheiro no plano espiritual. Não existe casamento no plano espiritual. Apesar de que algumas pessoas dizem que existe dinheiro, existe casamento, existem casas, isso tudo é uma construção mental dos espíritos. A gente vai falar sobre isso melhor em outro vídeo. Não é o foco desse vídeo agora. Mas o que é importante entender é que essas condições que existem no nosso mundo, no mundo material, e que permitem aos espíritos sentir, ter a sensação ou ter a impressão de que eles estão bem ou que eles estão mal, não existe no plano espiritual.
Isso é algo típico do plano material, essas condicionalidades, essas condições, né? Eu estou bem dentro de determinadas condições, só essas condições me sustentam para que eu esteja bem, elas sustentam a minha emoção, para que eu continue bem, para que eu me sinta tranquilo, para que eu me sinta em paz, né? Eu não posso me sentir em paz morando, por exemplo, numa favela, onde existe diariamente um confronto entre traficantes e policiais, né? Eu não consigo me sentir em paz num lugar desse, ou num lugar com uma música altíssima, né? Ou num lugar que as pessoas me humilham, que as pessoas, né, me agridem de diversas formas. No plano espiritual, nenhuma dessas condições existe. E o que acontece no plano espiritual, então, já que não existem nenhuma dessas condições? Ou você está bem por conta própria, porque você está bem com você mesmo, porque você se sente bem, porque você é feliz, sem precisar de nada. Ou você não está bem, não é verdade? Ou você está bem por você mesmo, ou você não está bem. Já que não existem condições para você estar bem, você tem que estar bem independente de todas as condições. Você tem que estar bem porque você consegue sentir o bem, consegue sentir a paz, consegue sentir a felicidade dentro de você. Então, quando o espírito passa do plano material para o plano espiritual, né, quando a gente desencarna, quando a gente morre, né, a gente perde todos esses alicerces externos, né? A gente passa a viver sem nenhum tipo de suporte condicional das condições desse mundo. A alma, o espírito, passa a manifestar exatamente o que ela é no plano espiritual. Aqui no plano da matéria, a gente ainda pode simular, né? A gente ainda pode enganar um pouco como a gente se sente, o que a gente é, né? O nosso passado, a gente pode mentir, a gente pode dissimular, a gente pode viver de uma certa aparência. No plano espiritual, isso não é possível. No plano espiritual não existem aparências. Você vai ser aquilo que você é, né? Você vai manifestar, você vai expressar exatamente aquilo que você tem dentro de si. Totalmente diferente do plano da matéria, né? Que você pode ser uma pessoa que aparenta toda a felicidade e ser uma pessoa profundamente infeliz. No plano espiritual isso não existe. Você vai manifestar exatamente aquilo que você é. E toda a sua obra, tanto dessa vida quanto de outras existências, você também vai expressar naquilo que você é, porque nós somos a nossa obra, de certa forma, né? Nós somos tudo aquilo que nós fizemos, e mais. E nós somos além de, muito, muito além disso, né? Então, o que acontece? Para a gente saber se uma pessoa está bem ou está mal no plano espiritual, a gente tem que saber como que essa pessoa é, né? Simplesmente como que aquela pessoa é, o que aquela pessoa fez. Aquela pessoa fez o bem durante a vida dela? Ou ela só fez o mal? Se ela só fez o mal, ela não pode estar bem no plano espiritual, ela vai estar mal. Se a pessoa fez o bem durante a vida, se era uma pessoa boa, se era uma pessoa caridosa, se era uma pessoa tranquila, uma pessoa em paz, né? Se era uma pessoa que não guardava mágoa, se era uma pessoa que não tinha ódio de ninguém, se era uma pessoa que não era crítica, que não julgava os outros, etc, etc. Essa pessoa naturalmente vai estar bem no plano espiritual, porque essa pessoa tem o bem dentro dela, né? E se a pessoa, ao contrário, né, for uma pessoa rancorosa, cheia de ódio, né, que trata mal os outros, que vive criticando, que vive julgando, que acha que está sempre certa, que gosta de menosprezar os outros, né, uma pessoa egoísta, orgulhosa, vaidosa, né, muito apegada à sua aparência física, quando ela chega no plano espiritual, ela percebe que nada disso existe de verdade. Ela percebe que tudo isso é uma ilusão do mundo, né? Por exemplo, uma pessoa que era muito ligada à aparência física, uma mulher muito bonita, né? Gostava de maquiagens, etc. Quando essa mulher desencarna, ela percebe que nada disso era real, que ela gastou boa parte da vida dela, ou quase toda a vida dela, né, em coisas que não servem de nada para o plano da imortalidade do espírito, para a eternidade, né, daquela alma. Porque a gente precisa, isso é muito importante, gente, a gente precisa orientar a nossa vida sempre no sentido da eternidade. E nunca no sentido de viver bem, em boas condições no mundo. Tudo bem, se as pessoas quiserem viver em boas condições no mundo, elas podem viver, só não podem fazer disso a vida delas. Porque a vida delas não é isso. A vida delas não é boas condições no mundo. Viver em boas condições, viver confortável, viver com prazer. Não. As pessoas precisam viver para a eternidade.
para Deus, para viverem bem com Deus na eternidade, né? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito, que elas querem, de todas as formas, viver bem aqui, viver em boas condições, mas tudo isso, quando chegar no plano espiritual, vai acabar. As pessoas precisam ter consciência disso, né? Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira preocupada com bem-estar material, ela vai chegar no plano espiritual e ela não vai estar bem, obviamente, né? Porque se ela passou a vida inteira preocupada com bem-estar material, ela vai chegar lá no plano espiritual e vai descobrir que isso simplesmente não existe. Não existe bem-estar material no plano espiritual. Existe o bem-estar espiritual, o bem-estar interior, a paz interior, a felicidade interior, né? Você se sentir bem, independente de qualquer coisa, né? Uma pessoa pode não ter nada na vida, mas ela pode se sentir bem, ela pode se sentir em paz, ela pode se sentir feliz, simplesmente por existir, né? Simplesmente por ser quem é, simplesmente porque ela está bem consigo mesma, né? Isso sim é a verdadeira felicidade, é a verdadeira paz, né? Você não tem nenhum tipo de condições que te sustentam, que você coloca ali naquela condição a sua base emocional, a sua base psicológica. Porque quando você chegar no plano espiritual, essa base psicológica obviamente vai desaparecer. Na verdade, ela não vai desaparecer, ela nunca existiu. Você é que teve a impressão de que aquilo existia porque você acreditou nas ilusões do mundo. Então, isso é muito importante das pessoas entenderem. Para a gente entender o que é estar bem no plano espiritual, a gente tem que entender que a pessoa precisa se sentir bem independente de qualquer circunstância, né? Independente de qualquer coisa, porque no plano espiritual não existe nenhuma circunstância, não existe nenhuma condição. Então é muito importante as pessoas entenderem que a pessoa não pode se sentir bem se ela for uma pessoa ruim. Ela não pode encontrar luz se ela for uma pessoa que só semeou a escuridão ao longo da sua existência, né? Ela não pode ser uma pessoa tranquila se ela não é uma pessoa tranquila aqui, quando ela perde determinadas circunstâncias e determinadas condições mundanas, né? Então, para você, respondendo a pergunta inicial, né, para você saber se uma pessoa está bem ou está mal no plano espiritual, você tem que entender, você tem que tentar descobrir, ou se você conhecer a pessoa, você pode saber que tipo de pessoa ela é em essência. Porque se ela for uma pessoa boa, ela vai estar bem no plano espiritual. Se ela for uma pessoa ruim, ela obviamente não pode estar bem no plano espiritual, ela vai estar mal. Ela vai receber após a morte tudo aquilo que ela semeou durante a vida, né? Como acontece com todas as pessoas que chegam no plano espiritual e se deparam com todo o mal que elas fizeram ao longo da vida. Essas pessoas geralmente é o que no espiritismo se chama de umbral. Essas pessoas, elas podem ir para o umbral, né? O que é umbral, na verdade? Umbral nada mais é do que aquele estado de consciência de extrema negatividade que você vai receber tudo aquilo que você semeou ao longo da vida, né? Então, se você semeou coisas negativas, você vai receber essa negatividade após a morte. E aí você não vai estar bem, né? Mas se você plantou o bem, o amor, a paz, né, a justiça, a harmonia, né? Se você foi, por exemplo, manso, como diz Jesus nas bem-aventuranças, se você foi um pacificador, se você é limpo de coração, né? Se você é humilde, se você é pobre de espírito, né? Se você tem fome e sede de justiça, né? Tudo isso você vai encontrar de uma forma muito, muito boa no plano espiritual, maravilhosa, né? Você vai ter uma existência pós-morte sublime, porque você plantou tudo isso ao longo, né, da sua vida e ao longo das suas últimas encarnações, né? Então, para você descobrir se uma pessoa está bem ou está mal no plano espiritual, como as almas manifestam exatamente aquilo que elas são, não existe nenhum tipo de proteção para elas, como existe aqui no plano material, né? Como elas manifestam exatamente o que elas são, para responder essa pergunta, basta a gente saber se aquela pessoa é uma pessoa boa ou se aquela pessoa é uma pessoa ruim, né? Se ela viveu assim, muitos sofrimentos, muitos tormentos ao longo da vida dela, não conseguiu se desprender disso, ela provavelmente não vai estar bem no plano espiritual. Agora, se ela conseguiu se libertar de tudo, entregou tudo a Deus, com fé, e conseguiu, né, viver harmonizada, em paz, apesar de todas as circunstâncias no mundo, obviamente, quando não tem nenhuma dessas condições no plano espiritual, como não existem, ela vai conseguir ficar, não é só bem não, ela vai conseguir ficar muito bem e ter muita paz e muita felicidade no plano do espírito. Daqui para frente,
para toda a eternidade. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Eu vou pedir para todo mundo se inscrever aqui no nosso canal, né? Ativa o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, tá? Se você gostou do conteúdo dele, né? E vamos sempre seguir o ensinamento dos mestres espirituais que vieram à Terra. Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, né? Os grandes mestres que tinham mensagens maravilhosas para passar para a gente, né? Muita paz e muita luz a todos.